Eu cumprimento os irmãos que estão assistindo a esse vídeo com a paz do Senhor Jesus Cristo. A paz que nenhum dinheiro compra, a paz que nenhum dinheiro dá, mas somente Deus, Jesus e o Espírito Santo de Deus pode nos dar esta verdadeira paz. A palavra de Deus, que Deus vai falar conosco hoje, está no livro de Números, capítulo 13, a partir do verso 17, que diz assim. É Números, capítulo 13, a partir do verso 17, que diz assim. Enviou-os, pois, Moisés a espiar a terra de Canaã, e disse-lhes: sobe por aqui para a banda do sul, e sobe a montanha, e vede que terra é, e o povo que nela habita, se é forte ou fraco, se pouco ou muito. E qual é a terra em que habita, se boa ou má, e quais são as cidades em que habita, se em arraiais, se em fortalezas, também qual é a terra, se grossa ou magra, se nela há árvores ou não, e esforçai-vos, e tomai do fruto da terra. E eram aqueles dias, os dias das primícias das uvas. Assim subiram, e espiaram a terra desde o deserto de Zim, até Reob, a entrada de Amate. E subiram para a banda do sul, e vieram até Hebrom, e estavam ali Aimã, Cesaí e Talmaí, filhos de Enaque. E Hebrom foi edificada 7 anos antes de Zoan, no Egito. Amém. A palavra de Deus para hoje fala sobre quando Deus tirou o povo do Egito. Quando Deus tirou o povo dele, o povo de Deus estava ali, sendo escravo ali no Egito, sofrendo ali no Egito. E Deus, vendo o sofrimento do povo dele, Deus falou assim, que ia tirar o povo dele ali do Egito, e levar aquele povo que já tinha sofrido tanto a uma terra onde eles iam ter paz. Ali no Egito aquele povo era escravo, mas Deus ia levar eles para uma terra, que a terra seria deles, onde eles iam trabalhar, onde eles iam plantar, onde eles iam colher, e eles não seriam escravos de ninguém, eles iriam trabalhar para eles mesmos, E ali a palavra de Deus diz que Deus ele cumpriu com a promessa que ele fez. Deus tirou o povo dele lá do Egito, e Deus estava conduzindo o povo dele ali pelo deserto, em direção à terra prometida, E a palavra de Deus diz, que ali Moisés, que ali a caminho, da terra prometida, o povo de Deus já tinha tirado o povo dele ali do Egito, o povo ali estava caminhando pelo deserto, em direção à terra prometida, E a palavra de Deus diz que Moisés, ele mandou homens, à terra de Canaã, para ver como que era a terra, quantas pessoas viviam ali naquela terra, se tinha muita gente morando ali naquela terra, que aquela terra era a terra que Deus tinha prometido para eles, Então, aí Moisés mandou, homens lá, para olhar aquela terra, se aquela terra era boa para plantar, que tipo de gente morava ali naquela terra, E ele disse, ele escolheu alguns homens ali, e falou para eles: vão lá, ver que a terra lá que Deus prometeu para nós, nos dá, E a palavra diz assim que aqueles homens foram até naquela terra, chamada de Canaã, E eles, quando eles chegaram ali naquela terra, eles viram que naquela terra moravam homens gigantes, moravam homens guerreiros. Eles viram que naquela terra era uma terra boa também para plantar. A palavra de Deus diz que eles chegaram lá e era o tempo das uvas.
né? E eles chegaram lá e cortaram, né? Um pouco, né? Pegaram, né? Eles cortaram um ramo de uvas, né? Um ramo de vide com cacho de uvas, né? Eles cortaram um cacho de uvas, né? E era tão, né? E tinha tanta uva, né? Que precisavam de vários homens, 2 homens, né? 2 homens para carregar um cacho de uva, né? De tão boa que era aquela terra, uma terra boa para plantar, né? Uma terra boa também, só que os homens voltaram, né? E falaram ali para Moisés e falaram para o povo: olha, realmente a terra, Moisés, que você, né, mandou a gente ir lá ver, é uma terra muito boa, né? Olha só a uva, olha só o tamanho do cacho de uva que a gente trouxe, né? É uma terra muito boa, né? É uma terra boa para plantar, né, para colher. Só que nessas terras moram homens gigantes, moram homens guerreiros, né? E eles falam também que perto aqueles homens eram tão gigantes que os homens de Israel, os homens que Moisés mandou até lá, eles se sentiam como se eles fossem gafanhotos, que eles fossem muito pequenos diante daqueles homens, que eram gigantes, homens guerreiros. E eles falaram: olha, a terra é boa, só que a gente não vai conseguir conquistar aquela terra, a gente não vai conseguir vencer aqueles homens que moram lá, porque são homens gigantes, né? E aí a palavra, né, a palavra de Deus diz que quando, né, o povo de Israel, né, ouviu aquela notícia, o povo se entristeceu. O povo se entristeceu, né, porque eles estavam animados, né, em entrar naquela terra prometida, só que quando eles chegaram lá, eles receberam a notícia, né, daqueles homens que foram lá ver a terra, que a terra era boa, mas ia ser impossível para eles entrar naquela terra, porque tinham gigantes lá defendendo aquela terra, né? Só que a palavra de Deus diz que Caleb, ele fez o povo calar, né, diante de Moisés, e disse: olha, gente, vamos lá, Deus prometeu para a gente essa terra, vamos lá que a gente vai vencer esses gigantes, né? E nós vamos conquistar essa terra que Deus deu para a gente, né? Só que aí, né, alguns homens, né, Caleb tinha ido, Caleb era um dos homens que tinham ido também lá ver a terra. Só que os outros homens que foram lá na terra também falaram: olha, a gente não pode ir, né? A gente não pode, esse povo é mais forte que nós, né? Então o povo de Israel começou a murmurar contra Deus, né? O povo começou a falar: mas, né, por que Deus tirou a gente lá do Egito para a gente morrer aqui nessa terra? Porque se a gente for nessa cidade, a gente vai morrer, aqueles gigantes vão matar a gente, e se a gente ficar aqui nesse deserto, a gente vai morrer também. Por que Deus tirou a gente lá do Egito? Para a gente morrer aqui nesse deserto, né? E aí eles falaram: olha, é bom a gente voltar para o Egito, vamos levantar um chefe aqui para a gente voltar para o Egito. E aí Moisés e Arão ficaram tristes, né? Moisés, né, e Arão ficaram tristes, né? Porque o povo estava murmurando contra Deus. E a palavra de Deus diz que Josué, né, que também tinha ido também lá espiar a terra, olhar a terra, né? Ele falou assim: olha, gente, a terra que nós fomos lá ver é uma terra muito boa. Se Deus se agradar de nós, Deus vai colocar a gente nessa terra. Mas não vamos ser rebeldes contra Deus. Não vamos ficar murmurando contra Deus. Se Deus prometeu dar essa terra para a gente, Ele vai dar essa terra para a gente, né? E o povo ali, né? Então, o povo ali murmurando, né, contra Deus, né? E aí o que Deus fez? Né? Deus, ele falou assim: olha, dos homens que foram lá olhar a terra,
Somente Josué e Caleb vão entrar na terra que eu prometi. Os outros não vão entrar. Quem murmurou contra mim, porque eu prometi dar a terra para vocês. Mas quem murmurou contra mim, quem duvidou que eu vou dar essa terra, não vai entrar na terra. Mas Josué e Caleb, eles confiaram na minha palavra. E eles não murmuraram contra mim. Eles têm fé que eu vou colocar eles nessa terra. Eles vão entrar, mas quem murmurou não vai entrar na terra. E a palavra de Deus diz que aquelas pessoas que murmuraram contra Deus, eles não entraram na terra prometida. A palavra de Deus diz que Josué e Caleb entraram na terra. Só que o povo que murmurou contra Deus morreu ali no deserto mesmo, ali mesmo no deserto. E nos dias de hoje, Deus ele fala, Deus ele promete para a gente tantas bênçãos. Deus ele mostra para a gente as bênçãos que ele tem para nós. Deus ele fala para nós, olha, eu vou te dar essa bênção. Mas às vezes a gente olha e fala, mas está difícil eu receber essa bênção. Quanto tempo que eu já estou orando? Quanto tempo que eu já estou jejuando? Deus falou que ia dar essa bênção para mim, mas quanto tempo? O que essa pessoa está fazendo? Essa pessoa está murmurando contra Deus, está duvidando de Deus. Se Deus prometeu te dar uma bênção, Ele vai te dar essa bênção. Se Deus prometeu te curar, Ele vai te curar. Se Deus prometeu abrir a porta do emprego, Ele vai abrir a porta do emprego. Aquele povo lá ali no deserto, aquele povo ali, eles murmuraram contra Deus. Eles olharam para os gigantes que estavam lá na terra. Eles não olharam para Deus que é maior do que os gigantes. Eles olharam para o perigo. Eles não olharam para Deus que ia livrar eles do perigo. E muitas vezes hoje a gente olha para as dificuldades, a gente coloca os problemas acima de Deus. Muitas vezes os problemas para muita gente, até para muitos crentes, a doença é maior do que Deus. Os problemas são maiores do que Deus. Para muitas pessoas, Deus não é nada diante dos problemas. Muitas vezes o Deus da pessoa é a doença. Muitas vezes o Deus da pessoa é o desemprego. Muitas vezes o Deus da pessoa é os problemas. Porque às vezes a pessoa fica o dia inteiro falando dos problemas. Só que você vai vencer a partir do momento que você crê que Deus é maior que o teu problema, que Deus é maior que o desemprego, que Deus é maior que essas lutas que você está passando, e que Deus ele promete te dar vitória nessas lutas. A palavra de Deus, ela diz assim, que Jesus ele não teve uma vida fácil aqui nessa terra. Apesar de Jesus ser o Filho de Deus, Jesus Cristo não teve uma vida fácil aqui nessa terra. Jesus Cristo não venceu sentado debaixo de uma árvore, crendo, olha, Deus é meu Pai, eu vou ficar aqui sentado debaixo dessa árvore, eu vou vencer porque o meu Pai, que é Deus, vai me dar vitória. Não. A palavra, Deus ele tinha falado para Jesus que aqui na terra Jesus ia sofrer, que Jesus ia ser preso, que Jesus ia ser escarnecido, que Jesus ia apanhar, que iam cuspir em Jesus, que iam bater nele e que Jesus seria morto, mas que ao terceiro dia ele ia ressuscitar. Deus falou isso para Jesus, para o filho dele. Tanto é que uma vez o apóstolo Pedro, Jesus ele falou, olha, eu vou morrer, eu vou ser morto, mas ao terceiro dia eu vou ressuscitar. E Pedro falou, não Senhor, o Senhor não fala isso não, o Senhor não vai morrer não, o que é isso? E Jesus olhou para Pedro e falou, para trás de mim, Satanás, a palavra do meu Pai tem que se cumprir, e vai se cumprir. Deus ele avisou Jesus que Jesus ia passar por todas aquelas lutas,
e que Jesus ia ser morto, e ao terceiro dia Jesus ia ressuscitar. E Jesus, ele acreditou nas promessas do Pai dele, que é Deus. Jesus acreditou que ele seria morto, mas que ao terceiro dia Deus, o Pai dele, ia ressuscitar ele. E foi o que aconteceu. Tudo que Jesus falou que ia acontecer, aconteceu. Jesus foi preso, Jesus apanhou, Jesus passou por muitas dores, Jesus ali com sede ali na cruz, deram vinagre, e Jesus disse assim que estava com sede, né? Deram vinagre para ele. Né? E aí Jesus foi sepultado. Mas ao terceiro dia, quando aquelas mulheres que serviam a Deus, servas de Deus, foram lá no sepulcro, o anjo estava lá e falou: aquele a quem vocês procuram não está mais aqui, ressuscitou. E depois Jesus apareceu para os apóstolos com os sinais dos cravos nas mãos, mas vivo. A promessa de Deus se cumpriu na vida de Jesus. Só que Jesus, ele confiou no Pai dele. Mas alguém pode dizer: olha, mas Jesus era Jesus, né? Jesus era o Filho de Deus, só que Jesus estava com o corpo humano. Jesus, ele veio aqui no corpo humano para mostrar para nós que assim como ele venceu, nós vamos vencer também. Assim como Jesus venceu, a igreja de Jesus também vencerá. Mas Jesus, ele não colocou os problemas acima do Pai dele. Jesus não ficava murmurando contra Deus, contra o Pai dele. Jesus, ele sempre confiou em Deus. Jesus sabia o tempo todo que ele ia sofrer, mas Jesus também sabia da vitória. Deus, ele fala para nós que nós vamos passar por lutas aqui nessa terra, mas Deus, ele promete também nos dar a vitória. Só que muitas vezes a gente só fica pensando nos problemas e nas lutas. A gente não fica pensando na vitória. A palavra de Deus diz que aquele povo que duvidou de Deus, aquele povo que falou assim: olha, nós não vamos conseguir entrar naquela cidade que Deus falou não, porque tem gigante lá. Aqueles gigantes vão matar a gente não vai conseguir. O fruto lá é bom, a terra é boa, só que a gente não vai conseguir entrar lá. Aquelas pessoas morreram no deserto e não entraram. Mas Josué e Caleb, que fala que sempre quando o povo murmurava contra Deus, eles falavam: não, Deus prometeu dar aquela terra para a gente. Deus vai ajudar a gente a vencer aqueles gigantes. Deus vai dar aquela terra boa para a gente morar, para a gente plantar. Esses dois homens, Josué e Caleb, entraram na terra prometida. Deus, ele fala para nós nessa noite que quem murmurar contra Deus não vai receber nada de Deus. Mas quem crê em Deus, confiar em Deus de todo o coração, vai receber as bênçãos de Deus. O povo ali lá no deserto falava: mas está difícil. Seria bom a gente voltar para o Egito. Lá a gente era escravo, mas lá a gente tinha comida. Nós estamos aqui nesse deserto aqui. E Moisés está falando para a gente enfrentar os gigantes. Aquele povo não venceu. Do mesmo modo hoje, as pessoas ficam falando assim: olha, essa doença vai me matar. Esse problema vai acabar com a minha vida. Esse ano eu vou ficar desempregado, eu não vou conseguir emprego não. Porque está difícil, as coisas estão difíceis. A pandemia está aí, está tudo difícil. Essas pessoas não vão receber bênçãos de Deus não. Mas aquela pessoa que diz assim: Deus prometeu que vai me curar. Eu vou ser curado em nome de Jesus Cristo. Deus prometeu que vai abrir a porta do emprego para mim. No momento certo, Deus vai abrir essa porta do emprego. A pandemia está aí, mas a pandemia não é nada diante de Deus. Deus vai me dar vitória nessa pandemia. O que Deus prometeu para mim, Ele vai cumprir. Essas pessoas vão receber as bênçãos de Deus. Todas as vezes que a gente acordar de manhã, vamos falar assim: em nome de Jesus Cristo, eu vou vencer.
A vitória é minha, em nome de Jesus Cristo. O que Deus prometeu para mim, Deus vai cumprir. Eu creio. Agora, se acordar de manhã reclamando, colocando os problemas acima de Deus, aí não vai receber nada mesmo. Vamos confiar em Deus. Jesus confiou em Deus e venceu. Moisés confiou em Deus e venceu. Abraão, Isaac, Jacó confiaram em Deus e venceram. Davi confiou em Deus e venceu. Né? Quando Davi, ali ele estava enfrentando o gigante, ele não olhou se aquele gigante tinha 2 metros, tinha 3 metros, não. Ele olhou para o tamanho de Deus que ele servia. Ele olhou, ele sabia que o Deus que ele servia era um Deus grande, que era maior que o gigante. O Deus que Davi servia é maior que o gigante. Davi acreditava nisso. E quando o gigante olhou para Davi e falou: vem cá, que eu vou te matar. E as aves dos céus, né, vão comer a sua carne. Davi olhou para o gigante e falou assim: você vem a mim com espada, com lança e com escudo, mas eu vou até você em nome do Senhor Deus dos exércitos. Olha para o teu problema, olha para a tua enfermidade e fala: eu vou vencer em nome do Senhor Deus, que fez os céus e a terra. Ainda que esteja tudo difícil na tua vida, olhe para Deus. Mas como que eu posso olhar para Deus se eu não vejo Ele? Quando a gente abre a Bíblia e lê a palavra de Deus. Quando a gente vai no culto. Quando a gente canta louvores para Deus. Quando a gente ora a Deus. Quando a gente obedece a Deus, a gente está vendo Deus. A gente está vendo Jesus. Tem um hino antigo que diz: na oração eu posso ver Jesus. Vamos olhar para Jesus Cristo. Vamos agradecer a Deus por tudo que Ele já fez por nós. E vamos acreditar que os problemas que nós passamos, enquanto a gente estiver aqui nessa terra, a gente vai passar por problemas. Porque enquanto Jesus esteve aqui nessa terra, com o corpo humano, Jesus passou por tanta dificuldade. Jesus foi chamado de endemoniado, foi chamado de mentiroso. Jesus levou soco, cuspiram em Jesus, bateram em Jesus, crucificaram Jesus. Mas enquanto ali Jesus estava apanhando, Jesus estava confiando em Deus, no Pai dele. Ainda que a gente esteja na luta, vamos confiar em Deus. Ainda que a gente esteja na enfermidade, vamos confiar em Deus. Ainda que as portas estejam fechadas na nossa vida, vamos confiar em Deus. Porque Jesus venceu confiando em Deus. Davi venceu confiando em Deus. Abraão, Isaac, Jacó, Moisés venceram confiando em Deus. Vamos confiar em Deus. Esta é a palavra de Deus para nós nessa noite. Vamos orar. Se você tiver algum problema, ore agora, confiando em Deus. E não tenha medo. Não tenha medo desse problema que você está passando. Ore para Deus, confie em Deus. Ainda que, mas aí você pode falar: mas pregador, você não sabe o que eu estou passando. Eu não sei, mas Deus sabe. Então confie em Deus, porque não é o pregador que vai te dar vitória, não. Muitas vezes você está esperando alguém aí te dar vitória. Quem vai te dar vitória é Deus, se você crer. É Deus que vai te dar vitória. Muitas vezes você está triste porque um parente não foi aí te ajudar. Um amigo não apareceu aí para te ajudar. Mas Deus está aí para te ajudar. É só você crer. É só você obedecer a Deus. Fazer o que Deus manda. Ler a Bíblia. Orar. Jejuar. Louvar a Deus, que Deus vai te dar vitória. Assim, igual Deus deu vitória para Jesus, o Filho de Deus vai te dar vitória também. Que o Senhor Deus continue falando com cada um de nós. Vamos orar. Glória ao Pai, glória ao Filho
E glória ao Espírito Santo de Deus, hoje e para todo sempre. Senhor Deus, abençoe a todos que estão assistindo, Senhor Deus, a esse vídeo. Eu não sei o que eles estão passando, Senhor Deus, mas o Senhor sabe. Ajuda eles a ter forças para aqueles que dizem que não tem forças para orar, que não tem forças para ir para a igreja, que não tem forças para ler a Bíblia. Dê forças para eles, Senhor Deus, pois é o Senhor que dá forças àquele que não tem forças. Senhor Deus, ajuda a cada um de nós, Senhor Deus, a vencer. Ó Senhor Deus, cura aqueles que precisam da cura. Abra as portas do emprego, Senhor Deus, para aqueles que precisam, trabalhar, Senhor Deus. Senhor Deus maravilhoso, resolve, Senhor Deus, os problemas daquelas pessoas que têm um problema impossível para elas resolver, Senhor Deus. Ó Senhor Deus, ajude a cada um de nós a vencer. Ajude nós conforme a Tua vontade, Senhor Deus. Que seja feita a Tua vontade, Senhor Deus, em nossa vida. E eu Te agradeço, Senhor Deus, por ouvir e por responder às nossas orações, porque o Senhor nos ama, Senhor Deus. Amém. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Amém.